Olá, bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano do Centro de Estudos John Knox. Nós estamos aqui para iniciar oficialmente o estudo do nosso livro 2. E você vai acompanhar essa aula com o seu livro. Pegue o seu livro, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha e tudo que você precisar para acompanhar esta aula, ok? Então, aqui nessas duas páginas, 2 e 3, nós temos um resumo, um apanhado geral daquilo que nós vamos estudar no livro 2, na unidade 2. Essa unidade 2, ela é composta de 5 capítulos, e a gente vai estar estudando diversos gêneros textuais. Por exemplo, nós vamos estudar o libreto, já no capítulo 6, os textos instrucionais de educação financeira, narrativas de ficção científica, e vai ser muito bom porque você vai poder estar assistindo a um filme de ficção científica relacionado à nossa aula. Contos populares e cartas de leitor, tá certo? Também a gente vai estar estudando, nós vamos estudar os modos, os tempos verbais, a transitividade verbal, os complementos verbais. Uma boa parte disso nós já estudamos no primeiro bimestre e a gente vai estar complementando, nós vamos complementar, vamos analisar e compreender os modificadores do substantivo, quando este é o núcleo dos sintagmas, então a gente vai estudar sintagma nominal. Bom, tem bastante coisa para a gente estudar. Isso aqui é só um resumo de tudo que a gente vai fazer lá no na nossa unidade 2, tá bom? Então, para você ter uma noção, leia aí com calma, isso é uma introdução, um começo de conversa, tá? Então, você vai ler aí com muita calma para poder a gente entrar no nosso assunto propriamente dito. E o nosso primeiro assunto que a gente vai estudar hoje, especificamente, é libreto, tá bom? Então, a gente vai estudar um libreto. Mas antes de mais nada, você vai observar esses cartazes aqui. Observe os cartazes a seguir, certo? Então, ambos os cartazes são de óperas do compositor brasileiro Jorge Antunes, A Cartomante e O Espelho. As duas obras, elas foram inspiradas nos contos homônimos do Machado de Assis. Homônimo quer dizer que tem o mesmo nome, tá? Então, o que acontece? O Jorge Antunes, inspirado nos dois livros, A Cartomante e O Espelho, ele formou a ópera com o mesmo nome, tá? Então, na verdade, foram duas óperas, uma ópera para cada livro, tá certo? Bom, tia, a senhora está falando de ópera e eu não sei o que é ópera. Olha só, para quem não sabe, eu acho que todos vocês já ouviram algum cantor de ópera. A gente tem o famoso Andrea Bocelli, né? Um muito, muito famoso cantor de ópera, certo? E o que é a ópera? A ópera é uma arte, certo? Primeiro o que a gente tem que ter em mente é que ela é uma arte. Só que é uma arte diferenciada porque ela envolve três artes ao mesmo tempo. Ela envolve a música, tá? O canto, o desenvolvimento do canto lírico, certo? Ela envolve a arte dramática, que é o teatro, que está ligado aos personagens. Então, aí quando a gente fala em arte dramática, a gente lembra de quê? A gente lembra de narrativa, e quando a gente fala de narrativa, a gente lembra dos elementos da narrativa. Então, você tem os elementos da narrativa, você tem os personagens, você tem o espaço, que é onde acontece a narrativa, você tem o tempo, que é o quando acontece a narrativa, você tem uma situação inicial, aí você tem um elemento modificador, você tem o clímax, aquele momento de maior tensão que existe dentro de um filme, dentro de uma ópera também existe, tá certo? Então, quando você assiste um filme, principalmente um filme de ação, mas de certa forma todo filme tem aquele momento de maior tensão, que a gente chama de clímax, ok? E tem também o desfecho, que é a situação final, tá bom? Então, tudo isso está envolvido na ópera. Já que a ópera se baseia no texto narrativo, você tem que ter esses elementos. E você tem também as artes visuais, que estão ligadas aqui ao cenário, a toda uma produção. Então, você tem a reprodução de um determinado cenário. Por exemplo, se você for ver a ópera O Navio Fantasma, né, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui, você vai ver que há uma reprodução de um navio ali, justamente para que
a plateia esteja inserida naquela realidade, tá certo? Então, ela se sente parte integrante daquilo. Bom, agora você já sabe o que é ópera, tudo bem? Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Então, que informações compõem esses dois cartazes? Vamos observar aqui que informações a gente pode estar encontrando aqui, certo? Nesses dois cartazes. Vamos ver aqui. Então, a gente tem, olha só, nesses dois cartazes, a gente vai encontrar basicamente as mesmas informações. Nós temos o título, certo? O que mais? Nós temos a imagem, no caso aqui, de uma cartomante, e nós temos uma imagem também. Certinho? Tudo bem até aí? Então, o que mais que nós encontramos? No caso da cartomante, aparece justamente a personagem do título, a própria cartomante, tá? Então, nas duas imagens, aparecem também informações como o dia, 31 de julho, 1, 2 e 3 de agosto de 2014, certo? Você tem também aqui, ó, 15 de março, 15 e 17, às 20 horas, e dia 19, às 17 horas. Então, você tem o dia, você tem os horários, você tem o contexto, certo? Você tem o local. Qual é o contexto aqui? É o Festival de Ópera. Dentro de um festival de ópera, tá bom? E aqui nós temos uma temporada também, tá certo? Esse é o contexto, no Teatro São Pedro, ok? O que mais que você encontra aqui? Então, aqui, a gente tem um local, no caso aqui vai ser em Brasília, e aqui em São Paulo. Olha só, bem aqui você observa, São Paulo, tá bom? Tudo bem? O que mais que a gente encontra aí? Dentro desse cartaz aqui, da ópera O Espelho, você tem informações técnicas, tá? Várias informações, por sinal, tá bom? Então, você tem os membros da produção e do elenco, então você tem todos os membros, tanto da produção quanto do elenco. Então, é um cartaz mais detalhista, a gente observa isso, né? Apesar de ser do mesmo autor, ele não quis aqui explorar esse lado mais detalhista, né? Ele quis enfatizar mais realmente no nome. Então, mas aqui você tem todo um contexto, tá? Você tem todas essas informações técnicas, tá? E você ainda encontra os patrocinadores. Olha só, aqui a gente tem o patrocínio, tá bom? Então, você tem os patrocinadores envolvidos aí. Vamos ver aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Os patrocinadores, eu vou aumentar um pouquinho aqui para você observar, tá? Vamos ver. A gente tem aqui, ó, certo? Então, todos os patrocinadores, inclusive o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Governo, que são apoiadores e, ao mesmo tempo, patrocinadores, tá bom? Tudo bem? Até aí? Essas são as informações que a gente conseguiu visualizar nesses dois cartazes. Nos dois cartazes faz-se referência ao elemento que é essencial ao gênero ópera, que é o libreto. Justamente isso, gente, que a gente vai estar estudando aqui, tá? O que é o libreto? Vamos ver. Levante hipóteses com base no contexto e na formação da palavra e explique o que seria esse elemento. Eu acho assim, só olhando aqui, não dá para vocês terem ideia do que é o libreto, mas aqui tem libreto e música de Jorge Antunes, libreto de Jorge Colli. O que será que é o libreto? Olha só, eu separei aqui o conceito de libreto para vocês não se perderem. Libreto é o elemento importante na ópera, que é a história da ópera, que pode ser feita tanto pelo próprio compositor, quanto em parceria com o escritor ou poeta. Então você tem ali o libreto, é um resumo, é a história da ópera, mas também não é só isso. Nela, o que você vai ter? Vamos ver aqui. Eu peguei aqui, olha, você está vendo essa imagem aqui? É lá da página 24 do seu livro. Você pode ir lá e observar essa imagem lá, tá certo?
Vá lá agora e observe essa imagem. O que a gente tem aqui? O libreto é o texto de uma peça dramática, especialmente musical, como no caso a ópera que a gente está vendo. E o que consta nele, no libreto? A descrição da trama. Então, você vai descrever a trama das personagens, né? Então, tem a descrição de cada personagem, do espaço e da época, como eu falei, né? O espaço, por exemplo, navio fantasma se passa dentro de um navio. Né? Na época, é quando ocorreu, ocorreu em 1860, então você tem lá a descrição. Você tem as entradas das personagens com as falas para serem declamadas, ou no caso, cantadas, certo? Você tem as rubricas de movimento, por exemplo, quando a gente estudou ano passado, em texto teatral, a rubrica de movimento é quando você tem a descrição de um movimento de determinada personagem. Por exemplo, se eu falar, João entrou correndo, ok? Então você tem a descrição de como ele entrou, correndo, tá? No caso da ópera, o libreto e a partitura, isto é, as palavras e a música, formam a base para o espetáculo dramático. Tudo bem? Já deu para entender o que é um libreto? Então, é isso. Aí, tá pedindo assim, explique o que seria esse libreto. O libreto, como a gente já falou, é a história, né? É a história da ópera, no caso, com as falas declamadas ou cantadas das personagens, o roteiro da ópera em si, ok? O que inclui também o quê? Indicações cênicas, caracterização dos personagens e dos espaços, como eu já falei. Tá certo? Ok, terceira questão. No cartaz de O Espelho, na apresentação do elenco, personagens, autores, há indicações sobre o tipo de voz e o instrumento de cada personagem. Identifique e levante hipóteses sobre por que há essas especificações. Vamos ver aqui? Vamos olhar bem de pertinho e para isso eu vou maximizar aqui para que você possa acompanhar bem de perto essa nossa aula, tá bom? Eu espero que você esteja aproveitando essa aula. Então, a gente tem, olha aí, João Jacobina, prólogo, que é a voz do Daniel Umbelino, certo? Então, ele é o tenor, esse cantor aqui, olha só, a gente tem o tenor, a gente tem a soprano, a mezzosoprano, que é a Andréa Souza, que ela faz qual personagem? A tia Marcolina. Então, aqui a gente tem os personagens, certo? E aqui a gente tem o ator, a atriz, no caso aqui, o ator, no caso aqui. No caso, eles são cantores e atores ao mesmo tempo, né? Porque eles estão atuando e cantando. A gente tem a Eufrásia, que é a frasa, que é interpretada pela Marli Montoni, que ela é a soprano. A gente tem o Ditinho, que é o Jonas Lopes, tá? Então aqui a gente já tem os personagens, dá a entender o quê? Que eles não cantam, tá? Já que não tem, o Ditinho não tem a voz, então ele é um personagem. O primo Joca, que é o flautista, o Felipe Castro, tá bom? Ele vai tocar a flauta. A cunhada da tia Marcolina, certo? Que é o cunhado, no caso, que é o André de Peroli, que é um ator. E aqui a gente fecha o quê? O elenco, tá bom? Por que será que veio tudo isso aí? O que vocês imaginam? Para que a gente tem toda essa apresentação do elenco? Então, além dos nomes das personagens, aí também está destacado as vozes que eles estão representando, né? E esse tipo de informação, ele reforça o quê? A importância da extensão de voz. Por quê? Quando a gente fala de uma voz mais grave, o que a gente imagina? A gente imagina que o vilão está associado a uma voz mais grave, né? Então, claro, a gente faz essa associação. A voz grave, então um baixo, um barítono, né? Vai ser relacionado ao vilão da história. Observe também que no elenco há um ator, como eu falei, né? E indica que ele não canta, que ele está apenas atuando, já que eu não tenho a descrição aqui da voz, tá certo? Então, eu não tenho a descrição da voz, porque ele está apenas atuando, ele não está cantando. Então, na ópera, vão haver pessoas que vão só cantar, pessoas que vão interpretar apenas, ok?
Se você tivesse que adaptar para uma ópera um texto em prosa, que texto você utilizaria, né? Quais seriam suas principais dificuldades? O que vocês acham? Essa é uma resposta pessoal, tá certo, meus amores? Então, para vocês refletirem sobre o processo de adaptação, tá? De um gênero, no caso narrativo, para uma composição de ópera, tá? Então, para vocês pensarem, quem sabe até não pode estar aflorando aí grandes compositores de ópera, né? Vocês, baseado nessa pergunta aqui, quem sabe vocês não consigam adaptar, né, um texto, e a gente pode também ver isso, né, como uma atividade para vocês fazerem, tá? Para vocês adaptarem um texto narrativo a uma ópera, onde vocês vão criar, tá certo? A própria ópera de vocês. Bom, meus amores, bem aqui, a gente tem uma rápida biografia desses dois grandes autores. Temos o Machado de Assis, temos o Jorge Antunes aqui. O Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908, nascido no Rio de Janeiro. Foi escritor de romances, contos e outros gêneros literários. É considerado, por críticos, um dos maiores nomes, se não o maior, na literatura brasileira. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que em sua homenagem também se chama Casa de Machado de Assis. E o Jorge Antunes nasceu em 1942 e ainda está vivo, é um maestro, compositor e escritor carioca, com ampla formação na área da música. Então veja bem que para fazer uma ópera, você tem que ser, no mínimo, saber tocar o máximo de instrumentos, né? Também atuou como professor universitário. De preferência, o que a gente tem aí? Ser um maestro, né? E aí fica bem mais fácil você compor uma ópera. O que a gente vai estar vendo aqui? Agora vamos lá para a página. Folheie o seu livro aí para outra página, página 6, para nós entrarmos no texto em cena. Vamos agora ler um texto relacionado ao nosso estudo, tá bom? Leia a seguir um trecho introdutório do livro Uma História da Ópera. Então a gente vai ler uma história da ópera, certo? Como ela surgiu, né? Os elementos, tá? Dos musicólogos Caroline Abate e Roger Parker, no qual os autores discutem algumas características da ópera como gênero artístico, certo? Então a gente tem aí, a ópera é um gênero artístico, mas como eu falei, envolve o quê? O gênero literário, tá? Então a gente vai ver aqui, eu separei aqui para vocês, vou colocar aqui, tá? Vou colocar bem aqui, vamos ver aqui. Então eu separei para vocês um pedacinho de uma ópera. Observem aqui, certo? Essa aqui é uma chamada do Festival de Ópera, Um Navio Fantasma. Vejam bem aqui. Juntos, o 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz apresenta O Navio Fantasma, de Richard Wagner. A grandiosidade de um dos gênios da música alemã. O Navio Fantasma, de 23 de setembro, a partir das 8 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Cultura. Cultura, rede de comunicação, Governo do Pará. Olha só, então, o que você observou aqui? Vamos lá, vamos sair daqui. Então, o que você observou aqui? Olha só, você observou um trechinho de uma ópera, né? Você observou um trechinho de uma ópera que passou no teatro, que foi exibida no Teatro da Paz, tá certo? Então, o Navio Fantasma, inclusive, você vai poder também
olhar lá no Google, né? Você vai lá e coloca O Navio Fantasma Libreto e você pode estar acompanhando e lendo o libreto de O Navio Fantasma, tá certo? Então, é só para vocês terem uma pequena ideia, uma amostra mesmo. Mas vocês podem assistir na casa de vocês O Navio Fantasma e vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem o nosso gênero, o gênero que nós estamos estudando, tá bom? Leia a seguir um trecho introdutório do livro Uma História da Ópera, dos musicólogos Caroline Abate e Roger Parker. Nós já lemos, eu estou relendo para retomar, no qual os autores discutem algumas características da ópera como gênero artístico. Então vamos lá. Uma história da ópera. Ópera é um tipo de teatro, como eu já falei anteriormente, no qual a maioria ou todas as personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Então, aí vai depender de cada compositor. Pode ser o tempo inteiro, só cantado, ou pode ser a maior parte do tempo, pode ter algumas coisas que são declamadas e não cantadas. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 400 anos de história, ok? Tem sido considerada exótica e estranha. O que é exótico? É excêntrico, algo que não é comum acontecer, né? Exótico, diferente, né? Isso é verdade em relação tanto às suas capacidades narrativas quanto aos que nela atuam, certo? Então, o gênero ópera, ele normalmente traz uma narrativa bem estranha, assim, que não é ordinária, com acontecimentos extraordinários, né? Por exemplo, há sempre uma falta de verossimilhança. Aí vocês podem imaginar, poxa, eu nem sei o que é verossimilhança. Eu vou dar um exemplo prático para você. Depois eu leio o conceito aqui de verossimilhança. Quando você assiste ao filme Homem-Aranha, qualquer filme de super-herói, Superman, por exemplo, ou Homem-Aranha, né? No caso, você observa o quê? Que os super-heróis, eles adquirem superpoderes, tá? Então, o Superman tem a capacidade de voar, de enxergar coisas, né? Ele consegue enxergar todas as coisas muito de perto, né? Então você tem ali o Homem-Aranha, ele é capaz de produzir teia de aranha, na qual ele vai o quê? Se locomover e subir prédios e isso e aquilo. E você, o que acontece com você? Você não diz assim, ah, não vou assistir isso é um absurdo. Como é que pode um homem voar? Né? Como é que pode um homem ter poderes de uma aranha, né? E produzir teia e tudo mais? Ah, não vou assistir. Não, pelo contrário. Você assiste, você se diverte muito, tá? Então você vê o Quarteto Fantástico, cada um com seus superpoderes, você não vai ficar questionando e achando um absurdo, isso aí, né, é impossível, sabe? Isso é inadmissível, não se faz uma coisa assim, não se deveria aceitar isso. Não, você aceita aquilo como uma realidade, mesmo não sendo realidade, tá? Então, é verossímil, você aceita como uma realidade, mas dentro de um contexto que ficcional, tá? Então, você aceita com uma certa naturalidade dentro daquele contexto da fantasia, da ficção, do cinema. Você acha o máximo ir ao cinema e assistir a todos esses filmes de super-heróis. Você acha magnífico. Isso é verossimilhança. Isso na prática é verossimilhança, tá, gente? Agora eu vou ler aqui o que seria verossimilhança numa explicação mais dicionarizada, tá bom? Em uma criação literária, a qualidade do que parece ser verdadeiro. Veja bem, parece ser verdadeiro, né? O super-homem voando ali, poxa vida, aquilo é verdade, que legal, eu queria voar assim, né? Você imagina, né? Ou que tem condições de ter acontecido. Dentro daquele contexto, o que eles fazem? O que os autores fazem, né? Dentro de um contexto, eles criam toda uma trama que faz aquilo ser verdade para aquele contexto. Então,
há um nexo, ou seja, há uma coerência entre os fatos de um enredo, mesmo que haja elementos imaginários ou fantasiosos. Então, mesmo que seja muita imaginação, muita viagem, mas você aceita aquilo como sendo verdade, porque é o entretenimento, tá, gente? É o entretenimento. O entretenimento, ele trabalha com verossimilhança, né? Principalmente o cinema, né? Quando a gente fala de verossimilhança, o cinema e a ópera está envolvida dentro dessa verossimilhança, tá bom? Então, por exemplo, há sempre uma falta de verossimilhança, mesmo nos elementos racionais da ação. Então, o que o autor está dizendo aqui? Eles que são estudiosos de ópera, eles dizem que na ópera há uma ausência, né, de verossimilhança. A parte que é tirada diretamente de uma fonte literária, com frequência é uma peça pré-existente. Como as personagens passam seu tempo cantando, elas usam relativamente poucas palavras, e assim, enredos e sentimentos têm de ser condensados. Então, tudo tem que ser muito comprimido, muito resumido, para caber ali naquela obra. Então, você tem um romance todinho comprimido, né? Então, tem uma compressão, uma diminuição, um resumo para caber dentro daquele contexto de ópera, tá? O texto-fonte, e às vezes tão comprimido que se torna ridículo quando retirado do ambiente da ópera, certo? Realmente, entre os elementos essenciais do drama operístico, parecem estar a exagerada coincidência, as motivações obscuras e, sendo trágicas, múltiplas mortes. Então, geralmente, está envolvido dentro do drama operístico, ou seja, da ópera, múltiplas mortes, muitas mortes. Se põe a música de lado, as tramas estão bem no ponto para paródia ou kitsch, tá? O que é o kitsch? É um termo de origem alemã que se refere a manifestações artísticas cujo estilo é considerado de mau gosto, exagerado, apelativo, sentimentalista, melodramático, sensacionalista. Olha aí, algumas dessas manifestações, porém, são feitas de maneira proposital, com fins provocativos e críticos. Então, tudo é muito exagerado, né? É a famosa hipérbole, o exagero, tá? Então, e o texto poético é comumente de segunda classe, tá? No melhor dos casos, seguindo fórmulas chavão. Isso, desnudado, resta muito pouco que se possa explicar porque a ópera merece ser apreciada, tá bom? Eu sei que tem muita gente que não gosta do gênero, né, artístico ópera. Todos os amantes da ópera irão concordar que a história, o elemento narrativo, pode muitas vezes ser risível. Risível é aquilo do qual você ri, tá certo? Então você ri daquilo, tá? Então, risível que causa ou provoca riso, cômico, ou mesmo ridículo, tá? Então, é claro, por quê? A ópera, ela tem essa intenção, né? Mas é também essencial. Podemos parecer não estar confortáveis com ele, tá? Com esse elemento narrativo, mas não podemos viver sem ele. Em outras palavras, narrativa e ópera estão interligadas no incômodo abraço, tá? Nenhuma das duas quer o divórcio, mas a coabitação quer dizer elas coexistem, né? Existem ao mesmo tempo. É necessário essa coexistência entre o que? A narrativa e a ópera. Aquilo que eu falei no início para vocês, porque a ópera é justamente a junção de três artes, né? Como eu falei para você. Coabitação tranquila é quase sempre impossível, né? Então você tem ali a coabitação dos três elementos, mas segundo o autor aqui, não pode haver tranquilidade entre a existência desses elementos. Nesse sentido, a dimensão da narrativa está mais para a dimensão verbal como um todo. É mais um exemplo de como a ópera pode nos fazer esquecer. Esquecer que não compreendemos a língua que está sendo cantada. Esquecer as medidas físicas do cantor.
e o fato de que ele está interpretando um ardente e atlético jovem trovador, embora esteja mais perto dos 62 do que dos 26 anos. Esquecer que só temos uma duvidosa ideia daquilo que está acontecendo no palco. A ópera se comunica de maneira estranha, imprevisível. Ela apela para algo que está além da estreita dimensão cognitiva, ou seja, do nosso conhecimento, da nossa capacidade de compreender, ok? Então, dimensão cognitiva, aspectos ligados ao conhecimento, a um saber ou a saberes, a aquisição de conhecimento, certo? E o que a gente tem? Exemplos correlatos, mas ainda mais espetaculares de como a ópera dá pouca importância à realidade, ocorrem frequentemente quando as principais personagens são obrigadas a morrer em cena, né? Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista ao Navio Fantasma, certo? Esse que eu coloquei o trechinho aqui. Então, assista a apresentação da ópera aí no YouTube, e você vai entender o que esses autores querem dizer aqui. Exemplo clássico é a última cena de La Traviata, de Verdi, né? Então, na qual a cortesã Violeta sucumbe à tuberculose. Então, olha só, gente, a gente tem uma realidade muito dramática dentro da ópera. Você tem a morte do personagem principal, coisa que você não vê dentro da literatura normalmente, certo? Normalmente. Por exemplo, você tem um filme, normalmente o mocinho, né? Quem é que morre? O bandido. O mocinho, ele sobrevive, né? Então, a gente tem aí, já no caso clássico da cena de La Traviata de Verdi, na qual a cortesã Violeta sucumbe à tuberculose, ou seja, ela morre. Tá? No enredo, os pulmões da personagem tinham sido destruídos, mas a Violeta operística canta sem qualquer dificuldade perceptível. Então você vê ali ela cantando, né, mesmo estando com o pulmão destruído. Então há uma antítese, tá? Há um paradoxo. É uma situação paradoxal, né? Por quê? Poxa, se ela está morrendo, como é que ela vai cantar? Mas dentro da ópera, isso é possível. Então, isso é possível. Então, a meu ver, existe realmente a verossimilhança, né? A gente aceita isso como algo tranquilo, né? Então, produzindo um belo e bem sustentado som, mesmo estando à beira da morte, à beira de uma falência múltipla dos órgãos, né? E ela canta como se estivesse muito bem. Uma soprano que ousasse dar um cunho realístico ao sofrimento de Violeta, pigarreando e tossindo, pigarreando quer dizer pigarro, né? Aquele pigarro, né? Isso que é pigarro, tá, gente? E tossindo estaria desconfigurando o quê? O espírito da ópera. Pessoas mortalmente feridas que, apesar disso, seguem cantando de forma melíflua. Olha só, se você não sabe o que é melíflua, aí você vai lá no vocabulário. Melífluo quer dizer doce e harmonioso, né? De forma melíflua. São habitantes da ópera em seu estado normal. Aceitamos a fantasia sem resistir. Na verdade, a realidade é que seria chocante, certo? Então, aceitamos a fantasia sem resistir. Na verdade, a realidade é que seria chocante. O caso de Violeta demonstra que a ópera envolve um perpétuo, certo? O que é perpétuo? Bem aqui, que dura para sempre, eterno, né? Então você tem um perpétuo o quê? Desencontro entre o que, com base em personagens humanas, se supõe ser plausível. Plausível quer dizer aceitável no mundo real. E aquilo que o desempenho musical vai exigir, tanto dos cantores quanto das audiências. Podemos avançar mais nessa questão. A ideia de que a ópera, comodamente, ou seja, de forma cômoda, certo? Põe de lado uma Violeta moribunda, quer dizer, perto da morte, prestes a morrer, no seu estágio final,
tá? Então, você tem ali, é como se fosse um paciente, né, que está prestes a morrer numa UTI, né, e ele está em seu estágio final, tá? Em benefício de uma fluorescente poderosa violeta operística. Então, ao invés dessa personagem estar ali moribunda, né, ofegante, não, ela está cantando. Então, existe isso na ópera, tá? Que é contraditório, mas como é que o ator, no caso, ele está atuando ali, ele está fazendo aquela personagem que está prestes a morrer, mas ele precisa interpretar e ele precisa cantar. Então, há uma contradição, tá? O que a gente tem aí? Em benefício de uma fluorescente poderosa violeta operística, que nos leva a uma distinção crítica e da diferença entre a personagem tal como existe nas palavras do texto, que poderíamos chamar de personagem do enredo, e a personagem correspondente que existe na música, a personagem da voz. Certo, gente? Esse trecho foi tirado do livro Uma História da Ópera, Os Últimos 400 Anos, que foi escrito em 2015 por Caroline Abate e Roger Park. Certo, meus amores? Bom, o que vocês vão fazer agora? Dever de casa para vocês, PC aí para vocês, tá certo? Vocês vão fazer a página 8, a página 9, a página... Bom, por enquanto só essas duas. 8 e 9, certo? E no nosso próximo encontro, eu vou estar corrigindo essas duas páginas.